3, 2... É pra falar o que mesmo? O pessoal se inscrever no canal. E aí, galera, se inscreva no canal. Já tá valendo? Não, só se você quiser. Botei pra gravar porque eu corto do mesmo jeito. Ah, então tu já tá gravando, né? Então, Já. entendi. Entre em preto e branco essa parte aqui, ó. Fala, galera, Paulo aqui na área. Pessoal, eu venho convidar vocês para se inscrever no nosso canal Jovens ITM. Se inscreve, divulga, compartilha, curte os vídeos, curte as mensagens aí. Você que não assistiu, assiste. Se inscreve no nosso canal. E galera, faz bombar isso aí. Nós dependemos de vocês. Nós precisamos da motivação de vocês, de divulgar, de compartilhar, de mostrar que nós estamos trabalhando para o reino de Deus. Então, pessoal, se inscreve, compartilha, curte. Jovens DM, tamo junto, beijo. O que aconteceu semana passada? Tô pegando aqui em cima? Não. Tu não? Tu não? Puxa o banco mais pra frente. Puxar mais pra frente. Pode puxar, pra tu ficar mais. Eu tava com medo de bater aqui. E aí, galera, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Graça, paz e misericórdia, boa noite a todos vocês. Eu puxei o Pastor Costa aqui rapidamente, inspiração total. Pessoal, primeiramente eu queria agradecer demais, porque Deus deu uma vitória para nós na recuperação da minha moto. Vocês souberam aí do assalto que aconteceu, levaram minha moto, enfim, várias coisas. Mas Jesus não me abandonou em nem um segundo. Não tive nada fisicamente, recuperei minha moto, então para a glória de Deus, tá tudo bem. E o bonde não para, pessoal. Eu costumo falar que o projeto não vai parar e vamos continuar tocando o barco. E, para começar, se você tá lembrando aí de alguém que ainda não entrou na nossa PG, envia aí pra galera, envia aí rapidinho pra galera. Eu tô conferindo aqui também, ó, então... Começa a enviar aí o direct para quem você ainda está lembrando, não vi fulano, quem é que não entrou ainda. Vamos mandar aí para a galera para entrar, viu? Vamos lá, rapidinho. Vamos lá, mandou? Tô acompanhando aqui, ó. Pessoal, a palavra de hoje é sinais. A gente vive num tempo em que servir a Deus é uma honra e é uma glória. Mas existem muitas pessoas que se aproximam de Jesus por diversos motivos. É como eu já vi em ministrações. Não é que esperar coisas de Deus seja errado, mas você viver para Ele, você buscar Ele, esperando que Ele faça obras, que Ele faça sinais, pode ser um grande erro. Porque você não está vivendo por quem Ele é. Você está vivendo pelo que Ele pode fazer a você. Então, nessa noite, eu convido vocês a abrir a palavra de Deus lá em João capítulo 6. Vamos lá, rapidinho. João capítulo 6. Uma passagem muito conhecida por todos nós. Uma passagem que é muito conhecida e ela vai tratar justamente dessa palavra, sinais. Aqui Jesus já vinha operando sinais, já vinha operando milagres. Para quem acompanha aí direitinho a palavra, vai ver aí que no capítulo 4 e no capítulo 5, ele já tinha curado o filho de um oficial rei, ele já tinha curado um paralítico. Então, nesse momento aqui, Jesus já está chamando muita atenção. Muita galera já está se reunindo em volta dele, ou seja, os sinais estão chamando as pessoas. Que sinais te atraíram para estar perto de Jesus? Que sinais foram ao teu coração para que um dia você falasse, eu escolho Jesus? Mas será que foi só por esses sinais que ele operou perto de você ou em você que você o aceitou? Nessa noite a gente vai aprender que não é pelos sinais que nós o servimos. Nós o servimos, nós o amamos por quem ele é. E às vezes ele trata de forma dura, como ele vai tratar aqui ao longo de todo o capítulo 6, sobre estes mesmos sinais. Os sinais não são o motivo para você estar perto dele. Eu recuperei minha moto, eu saí ileso. Isso foi um sinal de Deus na minha vida. Mas e se eu não tivesse ficado bem?
se eu não tivesse recuperado minha moto, se os sinais não tivessem sido positivos, será que hoje eu estaria aqui falando alegremente? E eu tenho que dizer para vocês que sim, eu deveria estar. Podia não estar feliz, mas eu deveria estar falando de Jesus do mesmo jeito. Porque no passado, os apóstolos e discípulos, eles sofriam, os sinais que eles tinham na vida deles eram de dor muitas vezes, mas isso não os impedia de servir a Deus. Então, nessa noite, vamos aprender um pouco sobre isso. João, capítulo 6, vamos ler bem aqui o versículo 1 e o versículo 2. Nós vamos ler, na verdade, todo o capítulo 6, mas óbvio que a gente não vai ler tudo, a gente vai pontuar o capítulo 6, amém? Aqui é uma passagem muito conhecida, a multiplicação dos pães e peixes. Versículo 1. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, pessoal, a galera estava reunida perto de Jesus pelo que eles estavam vendo Jesus operar. Jesus estava curando, Jesus estava libertando. E aquilo ali, chamando gente. E aqui nesse momento, Jesus faz um dos primeiros sinais assim, no meio de uma grande multidão, que é a multiplicação de pães e peixes para 5.000 pessoas. Imagina aí você, vendo um cara curando pessoas, libertando pessoas e dando alimento para 5.000 pessoas. É espantoso. Mas no coração de Jesus, ele sabia que aquela multidão não representava de verdade quem eram os servos dele. Porque depois disso, nós vemos o que ele vai fazer. Depois que ele multiplica os peixes, o que acontece? Vamos lá ver lá no versículo 14 do capítulo 6, olha só. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, eles disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Pelos sinais que Jesus operava, as pessoas falavam: esse aí é o profeta, nós temos que seguir a ele. Não tem os milagres que a gente recebe? Eu estou servindo nessa igreja, porque é nessa igreja que as coisas acontecem. Na minha igreja anterior nada acontecia, então Jesus não estava lá. As pessoas hoje em dia querem se basear nos sinais, puramente. Olha o que as pessoas falam porque Jesus está fazendo as coisas, está operando milagres. Ele é Deus, esse aí é que é o Messias, vamos seguir ele. Prestem atenção aqui, Olha o que as pessoas estão falando no início do capítulo 6. Vamos seguir esse cara. Ele é o cara, ele é o prometido, é a ele que eu vou servir. Muitas pessoas iniciam seu relacionamento com Jesus dessa forma. Começam a ver as bênçãos, começam a ver as alegrias que tem de servir a Jesus, e isso gera no coração uma empolgação. Isso é normal, principalmente para um novo convertido. Mas e quando isso passa? Quando vem não só os momentos de bonança, mas vem os momentos de dores, vem os momentos de aflição. Então, quando isso para de acontecer, então quer dizer que eu estou fazendo alguma coisa errada? Não. Jesus, ele é Jesus na alegria e ele é Jesus na tristeza, independente dos sinais que acontecem na tua vida. As pessoas se frustram muitas vezes no relacionamento com Jesus porque elas criam expectativas que Jesus não deu a elas. Querem servir a Jesus e ter um casamento, ter um dinheiro, ter o carro, o filho tem que estar dando tudo certo, tudo tem que estar dando certo. Se eu estou servindo a Jesus, tudo tem que estar dando certo. Mas a vida não funciona dessa forma. Quando você para estudar ao longo da história que os grandes evangelistas, os grandes missionários tiveram uma vida de muita luta, muita dor e muita perseguição. Então, nós queremos uma parte do evangelho que é verdadeiro, que é das bênçãos, que é das alegrias, mas nós queremos às vezes rejeitar os esforços que nós temos que fazer. Muitas pessoas querem ter uma relação real com Jesus, mas não estão dispostas a conhecer a palavra dele.
Eu já falei isso em outras PGs e pregações e eu falo mais uma vez. Muitas pessoas querem viver um momento com Jesus diferente, mas não conhecem a palavra dele. Muitas pessoas querem ter um culto abençoado, querem que o Espírito Santo seja derramado, mas, até a Eduardo falou aqui numa oração, na semana você não cultiva isso, você não planta essa relação na semana. Então você quer colher experiências com Deus, mas você não planta nada. Já falei em uma outra ministração, existem pessoas que infelizmente, mesmo na igreja, são terra estéril. São terra que não plantam, não investem em si mesmo. E sem plantar, sem investir, sem ser um solo fértil, é impossível ver uma grande colheita. E os sinais também apontam para isso. Nós queremos ver esses sinais, nós queremos ver a glória de Deus, nós queremos ver o ministrar de Deus. Mas nós somos terra seca às vezes. Então quando os sinais param, que é o que nós vamos ver aqui, ou então quando há uma cobrança na relação com Jesus, aí nós paramos. Eu só queria a bênção, eu queria ver os sinais. Mas eu também não quero ter esse comprometimento todo, não. Eu quero ter Jesus, mas eu não quero conhecer a palavra dele. Eu quero ter uma profundidade na relação com Jesus, mas eu não oro. Ah, Paulo, isso é o que é falado? Basicamente, mas é o básico. É o básico que funciona na relação com Jesus. Você quer inventar muitas vezes uma nova doutrina, você quer que alguém invente aí um novo método de adoração, mas nunca. Você não vai ver uma inovação grande para ter uma relação real com Jesus. Mas as pessoas não querem mais buscar o básico, porque o básico é uma exigência muito forte. Nós vemos aqui Jesus operando, Jesus fez a multiplicação, e aqui no versículo 14 o pessoal dizendo, esse aí é o profeta, esse aí está operando sinais. Se nós andarmos um pouquinho mais para frente no capítulo 6, o que nós vamos ver? Nós vamos ver a passagem que Jesus atravessa o mar, caminha sobre o mar, os discípulos abordam ele no barco, ou seja, Jesus estava numa costa, aquela galera estava ali vendo ele atravessou. Aí a galera no outro dia falou, cadê Jesus? Foi para o outro lado. Vamos seguir esse Jesus, porque os sinais dele são incríveis, a gente tem que ir atrás dele. Mas a história começa a mudar aqui, e muitas vezes a história mudando na sua vida também. No versículo 22 do capítulo 6 acontece o seguinte: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com seus discípulos, que tendo esses partido sozinhos. Versículo 23. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão depois que o Senhor deu graças. 24, que é o importante. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. Eu quero dizer aqui que eu não critico aquelas pessoas, muito pelo contrário, se eu estivesse ali naquela hora, eu também ia correr atrás de Jesus. Você não tem a dúvida, eu ia correr. Mais uma vez eu vi a ministração que foi o seguinte: eu seria daquela multidão, porque eu vi os sinais que Jesus fez, mas infelizmente, talvez por eu ser um pecador, eu seria daquela multidão que escolheu Barrabás ao invés de Jesus. Uma vez eu estava pensando nisso. É uma multidão, e aquela multidão se arrastava em vários lugares. Você já pensou que a pessoa que viu os sinais de Jesus, um dia uma daquelas pessoas poderia estar lá pedindo a morte de Jesus, porque simplesmente não suportou as palavras dele e preferiu negar o que ele diz ao concordar com ele e salvar a vida dele?
Uma vez eu vi, nessa mesma ministração, era falar o seguinte: não se julgue melhor do que aquelas pessoas que pediram Barrabás no lugar de Jesus. Porque pelo pecado que existe em nós, talvez eu seria uma daquelas pessoas. Isso me chocou, mas se você parar para refletir que nós não somos nada, que como é dito lá em Romanos, toda a humanidade pecou, infelizmente, talvez nós seríamos aquelas pessoas. Mas foi a graça de Jesus que nos fez sair daquela condição de pessoas pecadoras, que talvez tenham pedido a morte dele. E eu também já refleti sobre isso. Talvez alguma daquelas pessoas que estavam naquele dia pedindo a morte de Jesus possam ser uma das pessoas que lá em Atos 2 possam ter se arrependido no discurso de Pedro. Você já parou para imaginar isso? Uma pessoa que acompanhou Jesus, que achou que por ele exigir muito, prefere rejeitar ele, pedir a morte dele, mas em Atos 2 pode ter se arrependido e então assim conhecido Jesus verdadeiramente. Eu quero dizer que as pessoas que você conhece talvez estejam precisando dessa chance de conhecer Jesus de verdade. Talvez existam pessoas da sua roda que você conhece que já tiveram na igreja, já tiveram experiências com Deus, mas por N motivo se afastaram, porque eu também já fui uma dessas pessoas. Mas eu tive uma nova chance. Então, por que não você dar uma nova chance para essa pessoa, mostrando como realmente o Evangelho é, como realmente Jesus é? Continuando aqui. Versículo 26. Jesus viu aquela multidão e aí o pessoal perguntou: quando é que você chegou aqui? Aí versículo 26. Em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando. Olha o que Jesus fala para aquela multidão. Vocês só estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Às vezes nós estamos servindo a Deus achando que nós o servimos de verdade pelo que Ele é. Mas se você olhar dentro do teu íntimo, como Ele olhou para o coração daquela multidão, a gente às vezes entende como é a nossa relação com Jesus. Se as coisas não estão bem, não é Jesus o meu Deus. Se o meu casamento não está bem, não é Jesus o meu Deus. Se minhas contas não estão bem, é porque servir a Deus naquela igreja não está dando certo. Muitas pessoas só estão servindo a Jesus porque por momentos estão satisfeitos. No momento em que deixam de estar satisfeitos, infelizmente existem pessoas que rejeitam Jesus. Porque começam a sentir falta, começam a sentir fome. E quando a fome bate, é que nós conhecemos realmente a nossa vontade. Às vezes é quando nós estamos com fome, é que nós reconhecemos a nossa verdadeira natureza. Então Jesus já conhecia a natureza daquela multidão. Ele os alimentou com pão, ele os curou, mas ele sabia quem eles eram. Jesus me libertou, Jesus me tirou do meu pecado, Jesus me colocou dentro da igreja, mas ele sabe que dentro de mim existe ainda o pecado, que se eu não procurar matar todos os dias, ele volta, ele ressuscita. Continuando. No versículo 27, Jesus fala que aquele povo só o seguia porque estavam satisfeitos. Então no 27 ele diz assim: trabalhe não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, confirmou com selo. Agora vem um dos momentos mais importantes, versículo 28. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que Ele enviou. Então eles disseram: que sinal fará para que vejamos e creiamos no Senhor?
O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deus deu-lhes a comer o pão do céu. Eu quero chamar aqui a atenção para o seguinte. Nesse momento, não importou mais o que Jesus tinha feito. Naquele momento, aquele povo pergunta: que sinal o Senhor vai fazer para você me convencer que você é o Filho de Deus? E ele ainda chama a atenção para o tempo dos patriarcas, para o tempo de Moisés. Ele fala: o nosso povo comeu o maná que vinha de Deus. O que é que tu vai fazer? Qual é o sinal que tu vai demonstrar? Depois disso, Jesus vai falar que quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Ele vai falar que ele é o pão da vida. E é nesse momento que as pessoas começam a rejeitá-lo. E assim, infelizmente, é a relação de muitas pessoas com Jesus. Fomos satisfeitos pelos sinais dele, fomos abençoados, Jesus entrou na nossa casa, na nossa família, mas no momento em que somos exigidos comer a carne de Jesus, beber o sangue dele, ter parte com ele, é ter uma relação com ele. Você às vezes não quer ter uma amizade com Jesus, você às vezes quer ser colega de Jesus porque ele é um cara legal. A gente sabe que ser amigo de Jesus, ter parte com ele, é saber quem ele é e ele saber quem nós somos. Ser colega de Jesus é se aproveitar porque ele tem uma Ferrari legal e ele faz uns rolê massa. Mas Jesus às vezes quer que tu pegue tua bike e vai dar uma caminhada, vai fazer uma pedalada com ele. Ele quer que tu pegue teu tênis e vá fazer uma caminhada com ele. Ele não quer que tu vá curtir com ele, ele quer que tu viva com ele. Mas muitas pessoas estão querendo só dar um rolê com Jesus. Infelizmente. Só querem os sinais dele. Não querem quem ele é. E quando nós somos cobrados para ter uma relação com ele, é um momento em que muitos falham e se afastam dele. Às vezes nós estamos de boaço na igreja. No momento que você é exigido para dar os frutos, é um momento que muitas vezes a pessoa recua. Eu não estou julgando ou criticando a pessoa, mas existe um potencial em você, existe uma qualidade em você que ela só é manifesta se está com Jesus. Mas muitas vezes nós, por não investirmos nessa relação com Jesus, nós nunca iremos produzir nada. Você lembra daquela passagem quando ele olha para aquela figueira que não tem frutos? Ele amaldiçoa aquela figueira e ela seca. Muitas pessoas, infelizmente, nunca irão dar frutos e sempre serão só cheias de folhas. Nós queremos um tempo em que todos deem frutos. Nós queremos um tempo em que nós não esperemos só por Jesus operar os sinais. Nós queremos um tempo onde cada um de nós possa ser a obra de Jesus na terra, possa ser o evangelho verdadeiro. Mas isso exige sim intenção de buscá-lo, exige disciplina de buscá-lo, exige a vontade de estar com ele. No final dessa passagem aqui, lá no 66, lá no versículo 66, acontece o seguinte: depois de Jesus falar de como uma pessoa tem que andar com ele, olha o que acontece. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também não querem se retirar? Então Pedro respondeu: Senhor, para que iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Quando Jesus fala sobre a relação que ele quer ter com aquele povo, quando ele fala sobre como uma pessoa tem que estar em comunhão com ele,
muitos o rejeitam. Como é falado aqui no versículo 66, as pessoas o abandonam. Tem um momento aqui que, se a gente lê todo o capítulo 6, as pessoas falam o seguinte: que mandamento é esse? É muito duro. Quem pode suportar esse mandamento? Quem pode suportar essas palavras? Eu tenho que dizer para vocês que, infelizmente, muitas pessoas não querem suportar esse mandamento, mesmo tendo a alcunha de cristão. O jovem pode não estar tão movimentado como você quer, mas não é o momento de você abandoná-lo. Às vezes o culto de domingo não está bombando como você quer, mas não é por isso que você deve abandoná-lo. Às vezes os sinais pararam de acontecer o grupo que você trabalha, seja de louvor, de teatro, de dança, mas não é por isso que você tem que deixá-lo. Às vezes os sinais param, mas aí é que você tem que entender que você precisa o buscar para que essa relação mude, para que você viva os frutos, para que você manifeste Jesus na terra. Pedro fala aqui: para onde nós iremos? Pedro aqui, no capítulo 6 de João, ele ainda não tinha noção exata de quem era Jesus, não. Jesus vai falar que eles começam a entender quem ele é lá no final dos evangelhos, e na verdade eles só entendem quem Jesus é, de fato, no dia de Pentecostes, em Atos. Às vezes você pode não estar entendendo tudo que está acontecendo. Talvez os sinais pararam. Mas o que Jesus quer de vocês não é que vocês entendam, é que vocês permaneçam. Permaneçam onde estão, permaneçam trabalhando, permaneçam cavando essa relação. Muitas pessoas vão ter que cavar essa relação com Jesus com as mãos ao ponto das mãos sangrar. Mas Jesus também sangrou e ele não pediu para parar, até porque não tinha mais como. E eu digo para vocês também a mesma coisa: não parem, mesmo que esteja doendo, não parem, mesmo que os sinais parem, não parem. Pedro, mesmo sem entender, ele continuou, e nós sabemos quem veio a ser Pedro e o que ele realizou, não por ele, não por merecimento, por ele saber o que ele estava fazendo, mas porque num ato de permanecer em Deus, mesmo tendo negado, mas ele permaneceu sim. Um dia Jesus pergunta se ele o ama, e nós sabemos o que acontece. Permaneça. Tendo sinais ou não tendo sinais, creia, permaneça, viva uma relação de profundidade. Talvez você nunca tenha experimentado uma relação com Deus de verdade, mas talvez seja hoje o começo dessa relação. Eu creio nisso porque eu sou prova disso. Eu tenho essa experiência de já viver muitos anos no Evangelho, uma relação fraca e rasa, e diferentemente agora está vivendo a relação de profundidade, que foi um Paulo. Mudou teu emprego? Não, continuei sendo professor. Mudou de família? Está lá minha família bonita. O que mudou foi minha relação com Jesus. Então que nós possamos querer o Jesus e não querer os sinais dele. Querer a cruz que ele exige que você carregue e não as bênçãos dele. Queira o reino do céu, não queira o reino da terra. Queira Cristo e não seus sinais. Que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família. Foi um prazer estar aqui com você.